Isso que eu não admito é que eu vejo as pessoas 10, 15, 20 anos carregando Bíblia, mas idolatra o homem. Carregador de Bíblia somente. Não, não abre a Bíblia para ler um versículo, mas fica ouvindo o que os babacas ficam dizendo por aí. Pega você, bota lá dentro de quatro paredes, aí fica lá amordaçando, extorquindo. Tem que fazer tudo o que eles dizem. Você fica engessado em tudo. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Você está amarrado. Jesus veio para a liberdade. Disse: eu tiro do cativo o cativeiro e faço ele sentar entre os príncipes. Amém? Deus quer isso na nossa vida. Deus quer libertar nós. Ele não quer que nós fiquemos dentro de cativeiro, não. Quem ficou para viver em cativeiro foi animal contado no museu que não sai dali, roda a vida inteira ali dentro. Pega uma onça e joga lá dentro, pega um jabuti e joga lá dentro, pega um guaxinim e joga lá dentro. Aí fica só dentro daquele retorno ali. Não conhece outra área do habitat deles. Por quê? Porque alguém pegou e jogou ele lá dentro daqueles cativeiros. Aí ele não tem conhecimento nenhum, só tem ali onde ele está rodando todo dia. Não é isso não, Deus chamou nós para a liberdade. Deus chamou nós para nós ser livres, para adorar a Ele. Adore a Ele em espírito e em verdade, de corpo, alma e espírito, diz a palavra. Adore a Deus dessa forma que você vai ser muito agraciado por Deus. Eu não prego, nunca preguei, jamais você verá eu pregando prosperidade. Eu prego o evangelho. Se você aceitar o evangelho e viver como ele quer, você será um homem e uma mulher próspero. Não só financeiramente, mas em tudo. Tudo que você fizer é próspero adiante de Deus. Você vê o nosso irmão Eliseu, era um homem tão abençoado que só a capa dele curava as pessoas. Só a sombra dele, onde ele passava, ele curava as pessoas. Então, isso é uma pessoa próspera, abençoado por Deus, agraciado por Deus. Isso é uma pessoa ser próspera, é uma pessoa que em tudo que ele toca, aquilo que não andava vai passar a andar, aquilo que não se comovia vai passar a se comover, aquilo que não tinha aderência vai ganhar aderência, aquilo que não tinha velocidade vai ganhar velocidade, aquilo que não tinha vida vai ter vida, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Então, isso é o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. O Evangelho que cura, que liberta. Tem gente hoje que está sendo topado por remédios farmacêuticos. Aí o que acha bom? As indústrias farmacêuticas entupindo as pessoas de medicamento sem ter razão nenhuma para ser curado, sem surtir efeito nenhum. Mas duvido se alguém tem coragem de fazer um propósito com Deus e tomar, sabe o quê? O chá da raiz de Jessé, o Deus Todo-Poderoso. Crê nele, que nele diz para Marta e Maria: Maria, Marta, se creres em mim, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. É o próprio Deus falando. Não é eu que estou inventando, não. É o próprio Deus falando, está lá em João 11. Quando as duas irmãs vieram alegar a Deus, talvez até meio chateada. Ah, se o senhor tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas bem que nós já avisemos, mandamos o portador chamar o senhor não veio enquanto ele tinha vida, mas agora ele está morto, já cheira mal 4 dias. E ele disse: Marta e Maria, você ainda não sabe que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás? Deus é isso. Deus, ele quer surpreender as nossas vidas, ele quer trazer coisas novas, ele quer trazer para nós conhecimentos novos,
para que nós possa testemunhar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Agora resta uma coisa. Crer é o que é difícil. E fé, muito mais ainda. Tem uma dominação no nosso país, que passa uns programas dele chamados Show da Fé. Rapaz, se fé fosse tão fácil assim para fazer show, hein? Não. Fé não é fácil assim, não. O livro de Marcos diz que aquele que tiver fé de o tamanho de um carocinho de mostarda pode mandar um monte para o meio do mar que ele vai. Aquele, disse, olha, ainda tem... Você vê como é que é o tom da palavra? Diz, aquele que tiver fé e o tamanho de um carocinho de mostarda pode mandar esse monte para o meio do mar e ele vai, ele obedece. Aí tem gente hoje que tem coragem de ir para um nível nacional, trazer um programa chamado Show da Fé. Até hoje as coisas banais não é tão fácil para gente fazer show, imagine a fé, que toda a vida foi difícil e cada dia fica mais difícil ainda, porque a palavra também nos ensina, diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão e outros postratarão da fé. Aqueles que já não tinham tanto, hoje é que não tem mesmo, porque o amor se esfriou e o resto postataram da fé, não crê mais. A fé morreu para eles. Eles deram um X, ponto final para a fé. Eu não quero mais isso na minha vida, porque até hoje não resolveu nada, não é hoje que vai resolver. Então, estou fora. Então, estão postatando da fé. E o amor de muitos ou de todos já esfriaram e acabou-se. Então, são medidas que nós temos que aprender com a palavra de Deus, para que nós não venha cair nas mesmas armadilhas. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou a orar, ele diz que nós temos que, no meio da oração, ele diz que nós temos que pedir a ele para não deixar nós cair em tentação, mas livrar nós de todo mal, pois dele é o reino e o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Viu como ele quer que nós fale, ele quer que nós abra a nossa boca. Ele não poderia, não foi ele que ensinou a oração? Ele poderia muito bem entender e saber que nós não precisávamos nem falar isso para ele, mas ele disse assim, vocês têm que pedir para mim, não deixar a voz cair em tentação, mas livrar nós de todo o mal, pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e louvado seja Deus. Então é isso, meus amados queridos. Fé, obediência, credibilidade, intimidade com Cristo, relacionamento com Deus, não postratar da fé, mas cada dia correr atrás de mais, buscar mais uns milímetros de fé para a sua vida é melhor. Se as coisas estão difíceis com Deus, sem Deus é muito pior. Mas eu continuo dizendo, se você está achando que está ruim, com Deus é melhor. Porque aonde você não puder dar mais um choro, ele vai te entender, te conhece muito bem e vai te surpreender. A palavra nos ensina no livro de Mateus, diz assim, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Você pode chorar a noite todinha. Não tem problema não, pode chorar. Chore. Chore. A noite toda. Aí sabe o que é que tu vai ser agraciado? Aí lá no livro de Isaías, diz, Deus não suporta um coração quebrantado e um rosto banhado de lágrimas que ele não venha socorrer. Dá para dar um amém? Glória a Deus. Deus não suporta um coração contrito e aquebrantado e um rosto banhado de lágrimas que ele não venha socorrer. Amém? Deus não suporta. Ele quer ver isso em você. Por isso que ele diz, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Glória a Deus por isso.
Por isso que todo dia você se levantar da sua cama, do seu aposento, do seu quarto, adore a Deus, agradeça a Deus por tudo, porque Ele é fiel e deve fazer muito mais por você ainda, porque Ele é Deus ontem, hoje e será eternamente. Amém? Louvado seja Deus, que Deus em Cristo vos abençoe e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.